Bem-vindos, sou o professor Wagner. Nós vamos apresentar agora a nossa primeira videoaula da disciplina de Project Finance para a área imobiliária. Nessa primeira unidade, nós vamos abordar as parcerias público-privadas, as PPPs. Então aí vocês têm aí um primeiro questionamento. De um lado nós temos a administração pública, buscando atender o interesse público, e de outro a iniciativa privada, com objetivos de lucratividade. De que forma essa parceria pode gerar resultado? Com finalidades tão distintas, de um lado o poder público visando interesses coletivos e do outro a iniciativa privada visando lucro. De que forma construir essa parceria público-privada? Para essa primeira unidade, vocês precisam ler esses tópicos que vocês estão vendo na tela do livro Parcerias Públicos-Privadas. O tópico da introdução, novos paradigmas para o investimento público, robustez fiscal e qualidade do gasto como ferramenta para o crescimento, e por último, tópico 4, aí, o financiamento de longo prazo e mercado de capitais. Nesse slide, vocês têm aí, passo a passo, a construção de um projeto de parceria público-privada. Primeiro passo, caracterização do projeto, definição de necessidades, benefícios socioeconômicos, qual que é o papel do parceiro privado, quais são as alternativas em termos de modelo de parceria. É concessão patrocinada, é concessão administrativa, é concessão comum? Qual que é o modelo, qual que é a alternativa adotada? Finalmente, exige um estudo de viabilidade, qual que é o mecanismo, de como é que vai se pagar o projeto, quais são os indicadores de desempenho, como é que vai ser a alocação dos riscos de cada parte, disponibilidade financeira, impacto orçamentário, e, por último, toda a parte documental, a parte contratual, minuta de contrato, encargos, quadros de referência, indicadores de desempenho, forma de fiscalização e monitoramento, qualificação dos licitantes. Quando nós falamos em modalidade, uma das modalidades é a chamada concessão comum. No caso de concessão comum, está previsto lá na lei das PPPs, que como não tem nesse caso, uma contraprestação, um pagamento por parte do parceiro público, isso, na verdade, não caracteriza uma parceria, não é uma das modalidades de PPP. Na verdade, as duas modalidades possíveis de PPP é a modalidade chamada de concessão patrocinada, em que o parceiro privado ele planeja, executa e opera uma atividade de caráter público, e que parte da remuneração pelo serviço entregue é pago pela população e paga pelo poder público. Tipicamente, esse tipo de parceria é utilizado em concessão de linhas de ônibus, linhas de metrô, estacionamentos públicos. Uma outra segunda modalidade que nós comentamos é a concessão administrativa. Nesse caso, o poder público concedente é que faz a remuneração integral dos serviços prestados. Essa modalidade é utilizada em concessão, por exemplo, de coleta de lixo, construção de centros administrativos, de hospitais, presídios, as várias modalidades em que o poder público arca com o pagamento do serviço prestado. Então aqui vocês têm um quadro com as três modalidades. Concessão comum, que na verdade não é uma parceria, porque a remuneração é todinha feita pelos usuários dos serviços, não há contrapartida por parte do concessionário, do poder público, e as outras duas modalidades de parceria. A patrocinada, em que o pagamento é feito parte pelo poder público e parte pelos usuários do serviço, por exemplo, uma linha de metrô.
e a concessão administrativa, em que a remuneração é todinha feita pelo poder público, por exemplo, construção de um hospital. Algumas distinções entre essas modalidades. Na concessão comum, ela é feita através de concorrência pública, por prazo determinado. O concessionário pode, opcionalmente, ser uma sociedade de propósito específico, e os riscos são por conta do concessionário. No caso das parcerias, a concorrência é uma concorrência, com ou não, pode ocorrer ou não a realização de um pregão, é por prazo de 5 a 35 anos, o concessionário obrigatoriamente ele tem que criar uma empresa, uma entidade, que nós vamos entrar em um pouco mais de detalhe lá na frente, que é a denominada sociedade de propósito específico, obrigatório. A matriz, existe uma matriz de risco compartilhado pelas partes, pública e privada, e esses riscos são compartilhados. Distinção ainda, na concessão comum, o financiador não tem garantias, a remuneração não está vinculada a metas e não há um limite mínimo do investimento privado. No caso das PPPs, existem garantias, o financiador detém garantias. Nós vamos ver que, na verdade, o projeto, o fluxo de caixa do projeto é a principal garantia do financiador. A remuneração está vinculada a metas de desempenho, obrigatoriamente, e o limite de investimento é da ordem de 20 milhões. As garantias nas PPPs previstas em lei estão vinculadas às receitas do projeto, a fundos especiais previstos em lei, tem a figura do seguro-garantia, existem garantias, podem ocorrer garantias de organismos internacionais ou instituições financeiras, é criado a figura de um fundo garantidor e existem outros mecanismos previstos em leis em termos de garantia do projeto. Alguns riscos associados à modalidade, então, de parceria público-privada. Uma é o comprometimento dos recursos públicos de uma forma irresponsável. Um outro risco é a contratação de longo prazo mal planejadas, mal estruturadas, que não demonstre viabilidade financeira. Abuso populista no patrocínio estatal de concessões e desvio de finalidade no uso da figura da concessão. Então aqui nós temos nesse quadro um resumo das duas principais modalidades de parceria público-privada, a modalidade patrocinada à esquerda, em que os resultados, o investidor ele vai ser remunerado por receita tarifária e contraprestação pública. O poder público vai pagar uma parcela dos investimentos feitos. E na concessão administrativa, em que o pagamento é totalmente, integralmente feito pelo poder público. Nos dois casos, está associado um risco político, e a forma de mitigar esse risco político se criando o risco financeiro, digamos assim, se criando um fundo garantidor de parcerias, que vai mitigar eventuais riscos políticos. Nesse quadro, vocês têm a estrutura de uma parceria público-privada. Ela lança a mão do conceito de Project Finance, que nós vamos entrar daqui para frente, então. Então, a parceria pública-privada ela é estruturada através de Project Finance. E o que caracteriza o Project Finance é a criação de uma que vocês veem aí no centro dessa figura, da SPE, uma sociedade de propósito específico, uma empresa com projeto específico, com um objetivo específico. E aí vocês têm no entorno da SPE os vários personagens envolvidos. Desde aqui embaixo, o controlador da SPE, na parte inferior vocês estão vendo, que vai criar e operar essa empresa de propósito específico. Você tem os minoritários, os sócios minoritários, você tem eventualmente a figura do operador, financiadores, os usuários
que eventualmente vão, conforme a modalidade de parceria, vão remunerar essa SPE através de tarifas. Tem um agente regulador que vai conceder, que vai autorizar o serviço. Tem seguradoras, tem o construtor que vai construir o projeto e tem os diversos fornecedores de equipamentos. Então você vê que é uma gama bastante ampla de parceiros. Parceria público-privada, então, ela é estruturada utilizando a filosofia de Project Finance, que é uma modalidade de financiamento para captação de recursos baseado na capacidade do projeto de gerar receitas. E a principal garantia de um Project Finance é o fluxo de caixa do projeto. O projeto tem que ser autossustentado, tem que se pagar. Os projetos têm que ser economicamente viáveis. É uma solução com uma complexidade razoável, ou seja, ela se só justifica para grandes e médios projetos. Não faz sentido para um pequeno projeto, um projeto de pequeno porte. E ocorre, na figura do Project Finance, ocorre a retenção das receitas futuras, o fluxo de caixa, que é o garantidor da operação. E aí na coluna da direita vocês veem as figuras associadas a Project Finance. A criação da sociedade de propósito específico, a estruturação do capital, o índice de cobertura do serviço de dívida, a solidariedade entre os sócios, entre os parceiros, como é que é o mitigado, como é que é compartilhado os riscos, as garantias envolvidas, as coberturas e a conta de reserva, a conta garantidora que vai ser garantir os financiadores do projeto. Então, a modelagem de um Project Finance envolve, então, de um lado, premissas técnicas, cronograma de investimento, custo de operação e manutenção, premissas financeiras, que é a estruturação do capital, as condições de financiamento, as premissas de mercado, a viabilidade do projeto, de que forma que ele vai gerar receita, tarifas. Aqui embaixo, o fluxo de caixa, tem que ser feito um planejamento de fluxo de caixa, a forma como o projeto vai se pagar, análise de sensibilidade para avaliação de riscos, mitigação de riscos, matriz de risco, compartilhamento de risco e a contraprestação do poder público, no caso, se essa for a modalidade, em que o poder público, junto com o usuário do serviço, ele também participa do pagamento, da geração de recursos. Então, vocês têm aí a estrutura do Project Finance, retomando, repetindo, você tem no centro a empresa de propósito específica, você tem o poder, de um lado, os acionistas, de outro, o poder concedente, os financiadores do lado esquerdo, do lado direito, construtores, fornecedores, operadores, seguradoras, e aqui embaixo, as fontes de receitas e serviços prestados, que vão gerar um fluxo de caixa que vai viabilizar o projeto. Esse fluxo de caixa ele vai criar uma conta reserva, que vai ser exatamente, são os recebíveis, que são as garantias dos financiadores. Vocês veem aqui nesse eixo, nesse laço inferior aqui à esquerda. Project Finance, ele foi inaugurado a partir da década de 90, que se passou a utilizar essa figura, mas na verdade é uma figura historicamente bastante utilizada, desde a época, se a gente retomar, na época das grandes navegações, as várias expedições eram financiadas dentro de um conceito muito semelhante a Project Finance. No Brasil, então, foi introduzida na década de 90, principalmente com o processo associado ao processo de privatização, para justamente viabilizar os investimentos
o aporte de capital necessário para o projeto, para os processos de privatização da infraestrutura. Alguns casos conhecidos: usina hidrelétrica Porto Primavera, a ponte Rio-Niterói, um dos primeiros projetos a Project Finance, a Nova Dutra, a Autoban, todos em regime de concessão. Aqui novamente, só para fixar os personagens aí de um Project Finance, tem os patrocinadores, são os agentes responsáveis pela constituição da sociedade de propósito específico, são os tomadores de empréstimos. Os financiadores, que vão oferecer os recursos, os empréstimos financeiros. A SPE, que é o centro do projeto, o coração do projeto, é a pessoa jurídica criada para concentrar os contratos e a realização do projeto e isolar os riscos do empreendimento para os patrocinadores e financiadores. Como nós colocamos, a garantia de um Project Finance é todinha em cima do fluxo de caixa. Então, aí vocês têm um exemplo nessa figura de um fluxo de caixa de um projeto modelado através de Project Finance. Então, vocês têm lá naquela figurinha lá embaixo o fluxo de caixa, a saída dos investimentos, aquelas barrinhas azuis, e o retorno desse investimento através das barrinhas vermelhas. E, via de regra, todo projeto de Project Finance são projetos de maturação lenta, são projetos de retorno de investimento, ele vai se dar no longo prazo. Características do Project Finance: financiamento de um projeto específico e não de todos os negócios de uma empresa, segregação de custos, receitas e riscos naquela entidade, na SPE, ausência de acesso ou acesso limitado ao patrimônio dos patrocinadores, análise de risco prévio e retorno baseado no projeto e não na capacidade de pagamento do controlador. Então, os riscos e as garantias, todas elas estão em cima da análise do fluxo de caixa, da capacidade do projeto de gerar receita. Os riscos do projeto são as garantias, são garantidos pelas receitas e pelos ativos do projeto, especificamente, e retorno baseado em fluxo de caixa. Qual a diferença entre Project Finance e um investimento, uma tomada de financiamento convencional, que a gente chama de Corporate Finance? É um financiamento bancário, por exemplo. Ele envolve garantias reais, ele envolve compromisso dos controladores, tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa física. Ao contrário, o Project Finance não. É um empreendimento. Como ele isola na SPE todo o projeto, todos os riscos e as garantias estão limitadas, estão concentradas na figura do projeto, na figura da SPE, da Sociedade de Projeto Específico. No caso de um financiamento tradicional, os sócios sempre arcam com todos os riscos do projeto. Os credores, para investir, exigem garantias dos sócios. Os fornecedores exigem pagamento dos bens e serviços fornecidos. Os compradores só investem na compra do produto final, quando menos já está pronto e disponível. Não antecipa essa. O Project Finance, ao contrário do financiamento tradicional, os sócios não assumem os riscos sozinhos. Os credores assumem parte dos riscos. Os fornecedores compartilham desses riscos. Compradores, idem. Outros interessados no empreendimento, outras partes interessadas no empreendimento também se envolvem nesse risco. E esse risco, a garantia e a forma de mitigar esse risco é o fluxo de caixa do empreendimento, a capacidade de geração de receita. Aqui vocês têm um resumo: o Project Finance à esquerda e um financiamento tradicional bancário à direita.
o que diferencia um do outro? Depois dê uma olhadinha com calma. Então, principal ponto é a primeira linha. No Project Finance você cria uma empresa, uma sociedade de propósito específico para desenvolver aquele projeto, para operar aquele projeto, para construir e operar um projeto. No Corporate Finance não, é um investimento que a empresa levanta, um capital que ela levanta e que ela vai aplicar em diferentes projetos, nas diferentes áreas de negócio da empresa. O risco, no caso do Project Finance, está concentrado naquele projeto. O risco de um financiamento convencional está diluído em todos os negócios da empresa. E aí você tem depois a estrutura de financiamento, o fluxo de caixa e a situação de falência. Numa situação de falência de um Project Finance, ele atinge aquele projeto especificamente e apenas aquele projeto e blinda todas as outras atividades dos sócios. Num financiamento corporativo, não. Uma situação de falência afeta todos os negócios dos sócios, indistintamente. Então, resumindo, Project Finance é um financiamento de um projeto específico e não todos os negócios de uma empresa. A segregação de custo, receita e riscos é feito através da criação dessa entidade jurídica, a sociedade de propósito específica, que pode ser uma SA ou uma empresa limitada. Ausência de acesso ou acesso limitado ao patrimônio dos patrocinadores. Os patrocinadores ficam protegidos. Análise de risco-retorno baseada no projeto, que é uma análise prévia, antes do lançamento do projeto. Os riscos do projeto são garantidos pelas receitas, pelo fluxo de caixa. O suporte legal para a operação de Project Finance. Então, inicialmente a lei das PPPs, que ela introduz esse conceito, Stepping Right. O que é o Stepping Right? É uma técnica contratual, oriunda lá nos países de origem anglo-saxônica, que possibilita a intervenção dos financiadores na sociedade financiada quando a atual gestão ameaçar o sucesso do projeto. Então, a lei das PPPs ela introduz a figura do Stepping Right. As leis das PPPs também prevêem a figura da SPE, da Sociedade de Propósito Específico, a alocação objetiva dos riscos entre os parceiros e, finalmente, a chamada Lei do Bem 13.097/2015, é que, efetivamente, ela introduziu a prática do Stepping Right. Nesse slide aí nós temos as modalidades de negócio autossustentáveis, lançando mão de Project Finance. Primeira, Build, Lease and Transfer. Empreendimento, após concluída, entregue ao governo em operação de leasing. Edifícios governamentais, hospitais, presídios. Build, Operate and Transfer. O empreendedor constrói, opera e, após um prazo previsto, transfere de volta ao poder concedente. O prazo deve ser suficiente para ele se reembolsar dos investimentos feitos. Tipicamente, serviços de água, esgoto, energia, transporte. Build, Transfer and Operate. O empreendedor financia, constrói e transfere. E após contrata a operação. Ele opera, por exemplo, gasoduto. Eventualmente pode ser uma linha de metrô. Vantagens do Project Finance. Ele isola o risco naquela SPE. Ele alavanca financeiramente, é atrativo para os financiadores. A responsabilidade perante o financiador é limitada ao projeto. E os riscos são compartilhados entre os parceiros. A desvantagem é a complexidade, que é uma estrutura, como nós vimos lá atrás, razoavelmente complexas. Os prazos são sempre prazos de médio e longo prazo. E custo do financiamento. O que o Project Finance nas PPPs procura mitigar? Os riscos. Os controladores eles querem limitar o seu risco no projeto. Outra coisa, as garantias pessoais do controlador, elas estão blindadas desses riscos.
Sem o Project Finance, o setor privado acaba investindo menos em infraestrutura. O financiamento ele passa a ser papel de instituições financeiras. O pagamento se dá através de receitas geradas pelo próprio projeto, um projeto autossustentável. E ele pressupõe uma estrutura contratual. Então, tem diversas figuras esses contratos, eles estão todos coligados, interligados, vinculados a uma finalidade comum, que é o projeto. Então, quais são as figuras que existem em termo contratual? Contrato societário, da constituição da SPE, acordo de acionistas, contrato financeiros, contrato de garantia, contratos operacionais, contrato de fornecimento de equipamentos, seguros, contrato de OIM, contrato de suprimento de insumos ou matéria-prima, fornecimento de bens e serviços para a SPE. Aí vocês veem uma figura espacial, uma distribuição espacial, dessa rede de contratos. Como nós dissemos, a SPE tem uma complexidade razoável. Então, aí tem os vários personagens envolvidos num Project Finance e as figuras, os contratos de financiamento, de controle societário, de empreitada, de fornecimento de insumo, de operação e manutenção, de concessão pelo poder público e contrato de fornecimento com os diferentes fornecedores. Na PPP, a aplicação do conceito de Project Finance na PPP, o que diferencia? Apenas a figura obrigatoriamente do poder concedente, do governo, que você vê aí na figura na parte de esquerda embaixo. Ó, que ele vai criar, então, a parceria público-privada, através da figura da parceria público-privada, é que ele vai dar condições para que a SPS passe a ser uma concessionária de um dado projeto público. E aí embaixo dê uma olhadinha na afirmativa. Uma PPP não precisa ser necessariamente um Project Finance completo, puro, mas a filosofia vai estar sempre presente. Aí vocês têm as diferentes garantias do poder público. Quais são as garantias do poder concedente? A vinculação de receita, a criação de uma conta vinculada, que vai ser uma conta garantidora, o fundo garantidor, as companhias garantidoras, o seguro garantia. Então, tem várias modalidades que asseguram, que dão garantias ao poder concedente. Rapidamente, vamos repassar aqui, por causa do tempo, exemplos de práticas de Project Finance em PPPs e concessões. Esse primeiro exemplo é a linha 4 do metrô de São Paulo, concedido para a concessionária Via 4. Aí vocês veem como é que foi a estruturação dessa operação, envolvendo, nesse caso, inclusive, o BID, o Banco Internacional. Um outro exemplo, o estádio Fonte Nova, como é que foi estruturada a operação de Project Finance. Dê uma olhadinha, envolvendo construtores, fornecedores, acionistas e financiadores. O estádio Pernambuco, a Rota das Bandeiras, aqui no estado de São Paulo, envolvendo investidores, envolvendo o operador, envolvendo fornecedores, usuários da rodovia, construtores e agentes fiduciários, que vão ser os garantidores da operação. Uma outra parceria importante, Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, que envolve a construção de 5 torres de 150 metros de gabarito, 38 andares, escritórios de 300 a 400 metros quadrados, 450 mil metros quadrados de área total construída. É um projeto de revitalização do Porto do Rio de Janeiro. Essa é a área envolvida nesse projeto. Dê uma olhadinha. Bom,
com isso, nós finalizamos essa primeira unidade. Então, eu queria convidar vocês para a próxima, para a unidade 2 de Project Finance para a área imobiliária. Obrigado pela participação.